deles, vai muito dos valores que eles trazem de casa. A gente tem um processo de seleção e recrutamento muito forte dentro das operações especiais. Isso é um fator preponderante em qualquer companhia que queira fazer um alto desempenho, um alto rendimento, né? Até no esporte, você também trabalha muito com esporte, a seleção é muito dura. Sim. E através da seleção e recrutamento eu tiro um pequeno filete, né? E aí eu tiro, para começar o curso, 10% dos inscritos. A média são de 600 inscritos e eu tiro 60 para começar o curso. O resto é eliminado logo de cara? Não, de cara. Por conta dos testes muito duros. Testes profissiográficos, né? Testes físicos, psicológicos, para entender o perfil daquela pessoa. E aí eu boto ele dentro do curso de operações especiais. Aí dentro desse curso ele é testado a todo momento, né? As capacidades que ele tem. Eu boto ele na Semana do Inferno. A Semana do Inferno... Como é? Como é a Semana do Inferno? Bem interessante, né? Essa sua risada. Pessoal, calma. É super divertido. Para quem está dando instrução, imagina. Lógico. A Semana do Inferno é onde eu tiro esse cara da zona de conforto dele. Ele é testado, ele tem capacidade física para isso, mas eu vou muito mais além. Eu vou lá dentro da cabeça dele. Eu deixo ele sem dormir, propositalmente. Ele 24 horas mesmo, Mauro? Não chega a ser 24 horas. Eu dou uma progressão para eles. Em média, durante a semana, eles dormem de 5 a 6 horas por semana. Mas por que a gente faz isso? É porque realmente, quando você é privado de sono, as suas capacidades de tomada de decisão reduzem. A sua capacidade cognitiva vai reduzir. Só que é nesse momento que precisa tomar uma decisão muito assertiva lá no campo de batalha. Então eu preciso tirar esse cara dessa zona de conforto para ele, naquele momento, eu saber quem realmente ele é. Como ele atua no limite. É isso. E ali eu começo a tomar as decisões que ele nem sabe que eu estou testando dele. Eu boto ele em situações para tomar decisões, às vezes, simples. De escolher, tomar uma decisão, de escolher um número, escolher um parceiro dele, de tomar uma decisão de grupo para movimentá-lo. E aí, realmente, você já tomou uma decisão de uma noite mal dormida e ter que decidir no outro dia? Isso é normal, as pessoas não conseguem decidir da melhor forma possível. É brabo. Mas só que naquele momento, lógico, com bastante carinho que a gente tem pelo aluno, num local muito agradável. Ninguém os convidou. Aquelas frases básicas do curso, mas com muita energia. E ali eu passo para ele disciplina, espírito de grupo, espírito de corpo, e faço ali um descongelamento. O que é isso? Isso é um psicólogo que faz um estudo sobre isso. Ele está congelado naquela fase inicial da vida dele, com os valores e preceitos. Eu preciso quebrar aquilo dele para extrair o que ele tem de melhor e reformatá-lo. Entendi. Por isso que eu preciso fazer esse distanciamento dele da família, preciso fazer essa privação de sono para saber quem realmente ele é e construir ali um guerreiro. Os personagens vão embora mesmo. Acabou. Não tem mais máscara. É um outro livro bem interessante também que fala das máscaras sociais. Sim. Quem é você para a sociedade? Quem você representa? Né? Qual é o seu personagem para a sociedade? E hoje em dia a gente vê muito isso com os jovens, todo mundo quer ser. Botar caveira no peito, quer ser caveira, mas ninguém quer estar lá no dia a dia combatendo. Perfeito. Quer só ser o caveira. Então, quando eu boto lá, realmente, caramba, tem que passar por isso? Meu amigo. Para começar, você tem que passar por isso. Então, eu faço essa construção. Depois que eu formato ele novamente, imagina uma massa, né, uma argila, eu descongelo, tiro aquela forma dela e vou modelando de novo como um soldado. E quando ele sai dessa formatação, eu venho e faço o recongelamento. E congelo ele de novo como um grande soldado, que vai absorver ao longo dos anos a experiência. Que é aí que é a grande salto de interesse nosso. Você já fez aqui algum advogado aqui com você? Não, ainda não. O advogado ele tem que fazer, para uma comparação, ele tem que fazer os anos de faculdade, ele sai bacharel em direito. Certo. Mas para ele tirar o exame da ordem, para ele ser advogado, ele precisa fazer uma prova do exame da ordem, né? Para ele ser advogado. Ali é a mesma coisa. Você pode terminar o curso, que é muito forte, te dá uma capacidade absurda de você comandar, liderar e tomar as decisões e ir para o combate. Mas o grande professor dele vai ser as operações. As dificuldades que ele vai passar naqueles dia a dia. A experiência que ele vai captar do mais experiente, do sargento mais antigo. É isso que faz o grande operador. É o curso de operações especiais, mais sua experiência profissional. A prática, né, Maurício? A prática. Não desmerecendo, a entrada é muito importante. Ele vai dar a capacidade, entrei no grupo, agora você vai pegar a experiência dele. A gente acredita que um
um operador top hoje, está no top da carreira, com no mínimo 8 a 10 anos de curso até ele estar realmente no momento assim, de capacidade plena para operar. E depois se manter nesse nível de operações, né? A gente tem operadores lá com 20 anos de batalhão, né? E esses caras são os grandes ídolos, símbolos e representações, né, para esses mais novos que estão entrando. Então, primeiro você tem uma entrada muito forte, uma qualificação nesse curso, mas nada faz mais força do que a experiência profissional. E a gente fala muito, até lá no G4, né, que as dificuldades são o caminho. Essas pedras que vão estar pelo caminho de experiências profissionais é que faz você ser o casca-grossa da luta. Sim. O casca-grossa de estar em alto desempenho, rendendo sempre no limite. Então, Maurílio, você fez uma analogia com a luta e eu estou aqui viajando exatamente nisso, porque hoje você vê que no esporte, para que o cara chegue no limite das condições físicas e psicológicas dele, vamos botar aqui no MMA, que eu acho que é o triatlo da luta, digamos assim. Ele tem que treinar uma série de coisas, desenvolver uma série de valências e chegar lá e dar o melhor dele para conseguir êxito, chegar num cinturão do maior evento do mundo. Para que o cara se forme nas operações especiais e consiga chegar a 20 anos de operações, como você falou, vocês hoje já têm aí um corpo técnico, digamos assim, como de quem recruta um atleta? Um fisiologista, um médico, Entende o que eu estou falando? Porque não é só... A prática vai dar a maior bagagem de todas, mas para criar essa casca grossa e botar esse cara numa operação, você tem que ter uma estrutura gigante. Como funciona hoje para formar um operador? Então, a gente vem cada dia, cada ano que passa, a gente vem se especializando e melhorando essa capacitação nossa, né? Eu falo que cada comandante, desde 78, quando foi inaugurado, né, o Batalhão de Operações Especiais, desde o núcleo de Operações Especiais, cada oficial, cada personagem dessa história botou um tijolinho e foi crescendo até essa grande máquina que é hoje. Legal. O Batalhão de Operações Especiais, né? Então eles foram construindo, às vezes de maneira empírica, buscando conhecimento de outras forças e construindo um corpo por uma necessidade que o Rio de Janeiro passava. E essa construção foi evoluindo ao ponto tal que hoje nós já temos no corpo de instrução, né, psicólogos, como eu falei, pedagogos, especialistas em todas as áreas de especializações das operações especiais, e quando não temos dentro, vamos fora buscar os melhores que tem em cada área, né? Isso só para formação, né? Já tem esse corpo bem coeso e bem forte. Durante a formação, a gente já está evoluindo na parte fisiológica com alguns testes de capacitação dos alunos para prevenir alguns acidentes, né? Alguns acidentes até físicos, e cada dia mais vamos aprendendo com os nossos erros e falhas do próprio corpo. O aprendizado é constante. Hoje, na gestão, a gente fala muito de long life learning, né? Sim. Eu brinco que desde 78 a gente já faz isso aí há muito tempo, a gente não para de aprender. Muito bom. E aprendendo sempre com o que não deu certo e vai ajustando. Até porque coisas vão mudando ao longo do processo. Fato. Né? E uma dessas coisas foi a questão fisiológica do corpo humano. Alguns problemas de saúde que não existiam na minha época, por exemplo, que, né, em 2000, quando eu fiz o meu curso, né, a rabdomiólise, por exemplo. Então, cada vez mais, a gente está estudando para evitar esse tipo de problema. Caramba! Né? Então, nós temos pesquisadores que, durante o curso, vão fazer pesquisas. Isso, o Exército Brasileiro nos apoia, fazendo pesquisas de coleta de sangue, de urina, para saber como é que está o combatente por dentro. Já teve caso de rabdomiólise? Já. Alguns. Até pouco tempo não se falava em rabdomiólise, né? Porque o cara vai deteriorando o músculo, vai sobrecarregando o rim até chegar ao colapso. E assim, quando dá o colapso, se não for atendido muito rápido, pode virar óbito. Sim. A gente já tivemos alguns problemas quanto a isso. Caramba. E quando a gente vai estudando isso cada vez mais, a gente vai colocando alguns componentes para melhorar o rendimento sem perder a qualidade. Perfeito. E isso vamos ajustando ponto a ponto, desde a alimentação até possíveis, e olha, cuidado com o termo que eu vou falar, não vai levar para o lado errado, suplementações orientadas por profissionais da saúde, né, onde eles precisam entrar com maior conteúdo, né, de suplementos. Sim. Ou não em cada fase do curso, quando que ele tem que beber água ou não. Isso tudo já está em estudos, né, durante o próprio curso, porque quando a gente fala que no final desses 60 que eu falei que entram, sobram 10, 12... Não é que eu queira que sobre só 10, 12. Além da seleção natural, eu perco pelo processo. Mas será que eu posso aumentar essa capacidade de rendimento do meu curso e mais alunos se formarem? Porque é melhor para a gente.
É melhor para o batalhão, cada vez mais, ter mais profissionais qualificados. Então, a gente busca aumentar isso sem perder a qualidade. E isso vem, essas especialidades que eu vou agregando ali para render mais o combatente. Então, vários estudos na parte pedagógica já estão entrando. A gente já está dando hoje um plano de treinamento para os futuros candidatos ao curso, né? Para eles treinarem já entenderem mais ou menos o que eles vão esperar lá. Não vamos falar o que tem lá dentro, sim, lógico, mas precisamos preparar esses combatentes. Perfeito. Eu preciso que esses caras rendam muito, porque na hora do combate não tem segunda chance. Então isso é muito forte. Aí, além do curso, durante o desenvolvimento das atividades rotineiras da unidade, né, nós temos treinamentos periódicos. Nós começamos isso nos anos de 2005 a 2007, mais ou menos, buscar profissionais da educação física especializados em fisiologia. E começamos a entender movimentos específicos que nós fazemos na nossa atividade para fortalecer. Porque antes era corridão, malhação com peso de tijolo, de concreto e cimento, e era assim, barra, e usava muito esse tipo de equipamento. Hoje está mais funcional. Muito mais funcional para o tipo de exercício. Sim. Então, olha só, eu uso muito o ombro para fazer movimentos com o armamento. Às vezes ficar na posição de tiro muito tempo, então eu tenho que fortalecer o ombro. Então eu faço treinamentos específicos para o ombro. Olha, costa segura muito peso. Eu carrego de 25 a 30 quilos de equipamento. Putz. Então tem que estar com o abdômen muito forte e o costal. Então é treinamentos em cima disso. Olha, joelho. E os índices de lesão de joelho, costa e ombro eram altíssimos na unidade. E aí eram combatentes nossos que foram para casa cheios de sequela. Sim. Eu ainda tenho minhas sequelazinhas aqui. Então a gente precisa, para quando terminar esse ciclo, além de ele render muito durante esse ciclo, devolver ele para casa inteiro, não todo quebrado como a gente fazia. Então fazemos fortalecimentos de membros inferiores, muito forte para proteger o joelho, fortalecimento muito forte de abdômen e quadril, muito de questão também do ombro. Então, nós fomos evoluindo na fisiologia do exercício específico para as nossas atividades. Então, a gente simula, por exemplo, subida de uma parede. Então, quais os movimentos que a gente precisa fazer? Simula uma descida de uma laje, fazendo como se fosse uma paralela. Então, foram exercícios que a gente foi adaptando, né, para poder render melhor o nosso treinamento específico. A gente bota que é crossbop, que a gente brinca. Sim. Lá e fala, né? Então tem um estúdio lá também, um campo de treinamento específico para isso, com alguns apoiadores nossos que formaram esse local. Tem um dojo lá também, não? Luta sempre vai fazer parte das operações especiais. A gente tem que saber um combate corpo a corpo. Quase todos os nossos policiais, além dos treinamentos de defesa pessoal, fazem alguma luta também, né? Tivemos vários cases, vários treinamentos em conjunto lá. O Dedé Pereira, que já esteve aqui, que eu vi, é um grande parceiro da unidade, até porque fica muito próximo ali, né? José Aldo, Anderson Silva, todos os grandes lutadores já foram lá passar treinamento, conversar com a gente. Como eu te falei, a gente busca sempre os melhores para passar as melhores técnicas para a gente sempre estar com os melhores no topo. Aí, depois desse treinamento específico que a gente fez, a gente está indo agora dentro do combatente. Então, a gente está numa parceria agora, e logo depois que eu saí do batalhão, ela continuou com o atual comandante, né? Isso é uma questão depois que a gente pode explorar um pouquinho. A sucessão dentro da unidade. Isso é importantíssimo para chegar onde ela chegou. Perfeito. E hoje nós estávamos com uma pesquisa com o Tanuri, né? Que é um médico renomado em Flamengo, em lutas também, né? E trabalha com alto rendimento. Então, a gente começou a pegar vários combatentes da patrulha, cada um com a sua especificidade. Então, tinha o atirador, tem o ponta, tem o cara que carrega a mini-mia, e foram fazendo os testes de fisiologia para ver como eles estavam no rendimento. E ele foi identificar também quais eram as capacidades que eles mais utilizavam durante o exercício de treinamento para simular, né, o combate deles. E, a partir dali, ele vai fazer um relatório para mostrar a cada tipo de serviço qual é o melhor tipo de atividade, melhor tipo de alimentação, porque um precisa de mais concentração, o outro precisa de uma resposta mais rápida. Isso tudo vai cada vez afinando e refinando o alto rendimento. O alto rendimento tem disso. Você precisa refinar cada vez mais. Sim. Então, é aquele nadador que precisa de
10 segundos, né? É aquele corredor que precisa de centímetros. O Zambotti falou isso. Vocês me veem ali, se eu ganhei meus títulos em, no máximo, 1 minuto, juntando todos os meus recordes, quanto tempo para trás para me preparar para ganhar segundos em segundos em segundos? É isso que a gente está refinando para poder aumentar a qualidade e a capacidade de rendimento desse combatente. E cada vez mais específico, né, Mauro? Isso que é interessante. A gente vai entrando cada vez mais no detalhe. Então, no detalhe de uma posição de mão, de uma posição de ombro para render melhor, né? Mas nada disso vai funcionar se sua cabeça não estiver preparada para tomar uma decisão. Lembra que eu falei lá no início? Que eu boto os caras no desconforto para tomar uma decisão? Sim. Né? Porque vai ser nesse desconforto que você vai decidir, atira ou não atira. Putz. Vai ser nesse desconforto que você vai decidir assim, vou para o lado esquerdo ou vou para o lado direito? Vou rastejando ou eu vou correndo? Caraca. E isso num pensamento coletivo, porque uma patrulha do BOPE, na verdade, é uma unidade. Então, os outros combatentes que estão ali, na verdade, são um só. Então, essa capacidade do cara ter que decidir no cansaço, no estresse, lembra do treinamento? Por que eu deixo esse cara sem dormir? Por que às vezes eu privo ele de alimentação por um período? Porque eu preciso que ele entenda aquela adversidade, respire fundo e eu tenho que tomar uma decisão assertiva. Porque se eu errar naquele momento, eu boto esses 3 fatores aqui em xeque. Não só dele, de todo mundo, né? Que é o pior para o soldado do BOPE, né? Para o combatente. O pior que errar e você sofrer as consequências é você errar e o seu companheiro sofrer a consequência. Você vai ficar se remoendo disso por muito tempo. Por isso que a gente trabalha sempre no limite, né? E a gente vai buscando essas especialidades, e aí comparando com o esporte, né, muito isso, nos detalhes para botar o alto rendimento. E aí, nesse detalhe, a gente começa a botar para tomar decisão. É engraçado que o treinamento não somente precisa ser do tiro específico, né? A gente treina também em stand virtual de tomada de decisão. Às vezes olha um alvo, atirável, não atirável, olha uma cor, olha uma luz, né? Faz uma conta e no cansaço, no estresse. Dá uma corrida, volta aqui, faz uma conta. Tem treinamentos nossos que às vezes em cima do gás, em cima de estresses físicos, e você tem que, às vezes, fazer uma conta básica, e, naquele nervosismo, mas você quer condicionar o seu cérebro na pressão, né? Na gritaria. Imagina, ouvir som de tiro, som de cachorro latindo, a gente brinca, cachorro latindo e criança chorando, vagabundo atirando, é o BOPE entrando. E é realmente igual essa música que a gente... a Charlie Mike. É assim, realmente. E você precisa estar concentrado sem perder o seu foco. Nada disso pode te distrair, né, cara? Nada pode te distrair. Mas você tem que sempre olhar o cenário como um todo. E aí vem falando sobre foco. Você falou que já veio aqui um neurocientista, né? E eu acabo estudando um pouquinho sobre isso, porque você precisa entender esse processo como um todo, como que é esse processo de tomada de decisão. O foco é interessante. Daniel Goleman fala muito sobre o foco, a inteligência emocional. Quando você tem um problema à sua frente, a consciência, até por sobrevivência da mente humana, do corpo humano, ele vai deixar toda a tua energia para ali. Você vai respirar menos, teu olhar vai ficar focado no seu problema. E tudo que está em volta vai ficar embaçado. Só que nesse grande cenário, né, eu faço uma pergunta. Como que é o tiro do combatente do BOPE? Olhos abertos? Os 2 olhos abertos ou um só? Normalmente, no tiro, você faz o foco com um dos olhos. Mas eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu perco pelo menos metade do meu campo visual. E se eu tiver com esse aqui fechado, eu não consigo ver pelo menos alguma ameaça que pode estar chegando. Então eu estou olhando para você, mas eu sei que tem 3 luzes piscando. É uma ameaça para mim? Eu checo, opa, não é uma ameaça, continuo. Ou eu checo, é uma ameaça. Preciso eliminar aquela ameaça ou continuo nessa ameaça? Olha quantas decisões você tem que tomar. E decisões em cima de decisões, frações de segundos. E isso só a experiência vai te dar. Lógico, você tem um background de treinamento para te condicionar aquilo, mas o campo de batalha vai te dar experiências, e aí que ele fala também sobre as decisões que você pensa que é reflexo, na verdade é o seu corpo, de adaptação e de experiências passadas, ele já vai responder numa memória muscular, às vezes, para se defender daquela ameaça. Você não precisa mais raciocinar. Você faz tudo muito plástico, parece que você faz aquilo uma coisa normal. Hoje o pessoal está falando muito, né? Quando você vê uma pessoa fazer uma coisa difícil, muito simples,
Parece fácil, sim, ele é muito bom no que faz. Né? Então, o combatente do BOP ele é muito bom de operações especiais, ele é muito bom no que faz por conta disso. Esse treinamento cada vez mais vai evoluindo e ficando mais refinado nos detalhes, né? E a experiência. Não existe polícia no mundo, isso eu falo de carteirinha para você, que tem uma capacidade operacional igual do BOP. Ninguém mais operou como o BOP no mundo. É mesmo? Não existe.